Oiê! Vou contar para vocês agora um pouco sobre linguagens interpretadas versus linguagens compiladas, ou interpretadores e compiladores, né? As linguagens de programação surgiram já junto com os primeiros computadores, né? Os primeiros computadores eletrônicos surgiram em meados da década de 1940, e naquela época, para conseguir programar eles, os programadores tinham que entrar uma longa sequência de zeros e uns, que eram os programas em linguagem de máquina. Porque o hardware do computador, no final das contas, a única coisa que ele entende são zeros e uns. Mas imagina como era difícil a vida dos programadores ficando digitando ali zeros e uns o tempo todo, né? Fora que o teclado com duas teclas não funcionava muito bem, né? Então, o que eles acabaram desenvolvendo? Depois de alguns anos, em 1948, apareceu a linguagem de montagem, ou Assembly Language, em inglês, né? Que era uns comandos bem curtinhos, por exemplo, esse aqui que a gente vê, add a x,bx, que nesse caso era um comando de adicionar, de soma, né, de dois registradores, onde registradores são pedacinhos ali da memória que fica dentro do processador e que tem um acesso muito rápido. Tá? Então eram comandos muito simples desse tipo aqui, poucas letras, né, mas fazer programas nessas linguagens de montagem era uma coisa muito difícil. Para fazer programas simples, você precisava de centenas desses comandos aqui em sequência, entender e desenvolver software apenas com essa linguagem era muito difícil. Então, apareceu a ideia de se criar linguagens de programação mais próximas na nossa fala, da linguagem natural dos seres humanos, usando palavras em língua inglesa, por exemplo, né? E usando fórmulas matemáticas próximas do que os matemáticos já utilizavam. A primeira linguagem alto nível que apareceu foi a linguagem Fortran. Fortran significa Formula Translator. A ideia era traduzir fórmulas da matemática para a linguagem de máquina do computador. Ela nasceu em 1957. Logo depois, nasceu uma linguagem bem interessante que se chama Lisp, que a ideia era fazer manipulação de listas, de símbolos, foi usada inicialmente para inteligência artificial, foi criada lá no MIT, né? Essas linguagens, elas utilizavam formas diferentes de se executar. O Fortran era uma linguagem compilada e o Lisp era uma linguagem interpretada, que daqui a pouco eu já explico melhor o que é isso. Depois foram aparecendo várias outras linguagens de alto nível, cada vez aumentando esse nível de abstração dessas linguagens, né? Então, a orientação a objetos surgiu em 67 com Simula, e depois foi aperfeiçoada até chegar no ponto que a gente conhece hoje com o Smalltalk 80. Depois apareceram outras linguagens, né, toda aquela família das linguagens C, C++, Objective-C, e hoje em dia a gente tem uma série de opções, Java, Python, Ruby, e um monte de outras linguagens aí modernas que têm aparecido nos últimos anos. Tá? Agora, então, como funcionam, primeiro, as linguagens interpretadas, como era a Lisp quando surgiu? A ideia é o seguinte, você escrevia o código-fonte do seu programa na linguagem Lisp num arquivo texto, que a gente chama de o arquivo do código-fonte. Tá? Daí, esse código-fonte, esse arquivo texto, é dado como entrada para um programa que se chama interpretador. O que esse programa interpretador faz? Ele lê uma linha por vez desse arquivo de entrada, do seu código-fonte, e daí ele interpreta aquela linha. Ou seja, o que é? O interpretador é um programa executável que está rodando no computador, que ele lê aquela linha e daí ele traduz aquela linha para a linguagem de máquina do computador e executa. Tá? E ele vai linha por linha executando esse programa. Então, à medida que ele vai lendo o arquivo de entrada, ele vai interpretando e executando, onde executar significa, na verdade, transformar para o código binário e executar usando as instruções do processador do hardware do computador. Ao fazer isso, o programa vai gerando uma saída, né? Ele imprime alguma coisa na tela, ou imprime numa impressora, ou hoje em dia talvez envia esses dados pela internet, ou gera uma imagem, ou gera um som, algum tipo de saída o programa gera, né? Então, essas aqui são as linguagens interpretadas que funcionam baseadas no interpretador. Depois, a gente tem as linguagens como Fortran ou como C, que são linguagens compiladas, tá? Como que funciona? A gente tem, de novo, o código-fonte, que é aquele arquivo com o nosso programa, um arquivo texto puro com o nosso programa, e a gente dá esse código-fonte de entrada para um compilador. O compilador é um programa, o que ele faz? Ele traduz aquele código-fonte numa linguagem de programação de alto nível para a linguagem de máquina,
que aqui a gente está chamando de código objeto, e ele grava num outro arquivo, que é esse arquivo objeto, onde vai ter lá dentro os comandos em linguagem de máquina a serem executados. E daí, depois, mais tarde, quando a gente quiser executar esse programa, a gente executa o código objeto, e daí precisa de um programa para executar. Normalmente é o próprio sistema operacional que a gente usa no nosso computador, que é esse executor de programas em código objeto. Então a gente fala para o sistema operacional, execute tal programa. Ou pode ser digitando o nome do programa num terminal, ou se for tiver uma interface gráfica, fazendo um duplo clique lá no ícone do programa, a gente fala para o sistema operacional, execute esse programa, e daí sim ele vai pegar aqueles códigos já em linguagem de máquina e executar, e daí gera a saída. Então essas aqui são as linguagens compiladas. Posteriormente, apareceram linguagens híbridas, que são linguagens compiladas e interpretadas ao mesmo tempo. Como é que isso funciona? E, na verdade, Smalltalk, Java e Python são exemplos dessas linguagens híbridas. Tá? Funciona assim. A gente escreve o nosso programa no código-fonte, grava num arquivo texto. Por exemplo, se for um programa Java, a gente vai gravar num arquivo .java, que é um arquivo texto normal. E daí, antes de iniciar a execução do programa, a gente usa um compilador. Em Java tem o JavaC, que é o compilador que vem junto lá com a linguagem Java, com o SDK da linguagem Java. E esse compilador, o JavaC, no caso do Java, traduz o código-fonte em Java para um bytecode. O que é bytecode? É uma linguagem específica que os criadores de Java definiram, que é parecido com uma linguagem de montagem, parecido com Assembly, que é aqueles add AX, bx, né? Só que é uma linguagem um pouquinho diferente. E esse novo programa, nesse bytecode, é gravado num arquivo. Esse arquivo em Java se chama .class. Tá? Daí esses arquivos, você vai criar vários .java, você vai compilar ele, e ele vai gerar esses vários .class. E daí sim, quando a gente quiser executar esse programa, a gente vai usar um interpretador de Java, que no caso de Java é uma máquina virtual de Java, que daqui a pouco a gente fala disso, que vai ler esses bytecodes. Então, eu, por exemplo, no terminal digito Java, espaço, e o nome do meu arquivo .class. Que daí ele vai ler esses bytecodes e começar a executar, onde executar, nesse caso, para cada bytecode que ele lê, ele converte aquilo para a linguagem de máquina e executa o programa ali no hardware específico. Tá? Então, tem esses dois passos. E Java fez isso, a gente vai ver porque que Java fez dessa forma. Tá? A filosofia de Java, quando Java apareceu por volta de 1995, nasceu com a seguinte ideia. A ideia, o slogan de Java era Write Once, Run Everywhere. O que significa isso? Antigamente, quando você tinha um programa que rodava num computador, num PC, e depois você queria rodar num Mac, por exemplo, ou queria rodar num computador com Unix, você tinha que recompilar toda vez o programa, porque o mesmo programa não funcionava em dois sistemas operacionais diferentes. E a ideia de Java, que eles queriam escrever um único programa que funcionasse identicamente, que você escreve o programa, compila, e daí o mesmo programa roda de forma idêntica em qualquer sistema operacional. Mac OS, Linux, Unix, ou até num celular com Android, ou num celular com iOS. A ideia era que rodasse em qualquer lugar. Essa foi a filosofia da linguagem Java. Além disso, diferentes tipos de computadores. Então, o mesmo programa rodar tanto num notebook, quanto num desktop, quanto num celular, quanto num relógio, né? Que o mesmo programa pudesse rodar em diferentes lugares. Daí, para que essa ideia fosse implementada, aliás, outra coisa, Java nasceu em 95, que foi o ano que a internet se popularizou e a web se popularizou no mundo inteiro, porque até então a internet e a web eram mais restritas ao mundo acadêmico. Em 95, empresas e pessoas normais aí do mundo real começaram a usar a internet amplamente, e Java nasceu com essa ideia de ser uma linguagem para a internet, onde você pode baixar programas da internet e rodar no seu computador de uma forma até transparente. Você vai num site e já começa a rodar um programa que você nem sabia que existia, e automaticamente, por ser em Java, já estava rodando. Para que isso funcionasse, para que você não precisasse ficar recompilando dezenas de vezes para diferentes computadores, diferentes sistemas operacionais,
Como que eles fizeram isso? Eles pegaram uma ideia que Smalltalk já tinha exercitado lá em 1980, criar uma máquina virtual. Ou seja, quando a gente escreve um programa para Java, em vez de escrever para uma máquina específica, por exemplo, para o meu computador aqui, a gente escreve para uma máquina virtual, que é a máquina virtual Java, que é uma máquina ideal, que tem uma certa linguagem, que na verdade é o bytecode de Java, né? E tem uma certa lista de funções que são bibliotecas de funções que ela já sabe executar. Tem uma forma padrão de fazer entrada de dados, saída de dados, e então escrevendo um programa para essa máquina virtual Java, qualquer sistema operacional, qualquer tipo de computador que tenha uma máquina virtual Java ia conseguir executar exatamente o mesmo programa. Então por isso que é write once, você escreve o programa uma única vez e ele roda em qualquer lugar. Agora, como que é essa tal de máquina virtual Java, né? A gente fala muito JVM, que é a sigla de Java Virtual Machine, em inglês, né? Vamos ver como é que funciona. Então, aqui do lado esquerdo, primeiro, a gente tem os nossos arquivos fontes Java, os arquivos .java, e daí a gente passa pelo compilador JavaC, que vai daí gerar os arquivos .class, né? Se você está usando um ambiente de tipo Eclipse, o JavaC já está embutido lá. Então, o Eclipse, quando você salva o arquivo .java, automaticamente ele já compila e já gera o .class imediatamente, tá? Então, a gente não precisa, na mão, rodar esse JavaC. Mas se você está desenvolvendo num editor de textos puro e está trabalhando pelo terminal, você precisa chamar explicitamente o JavaC. Daí ele vai gerar esses vários arquivos .class, que tem aquele bytecode lá dentro. Você, se quiser, você pode juntar vários .class num arquivo, num archive, que é um .jar, é um Java Archive. Você vai ter um monte de arquivos dentro de um único .jar, isso é opcional. E daí você vai mandar executar em cima de uma JVM. Então, essa parte amarela aqui é a JVM, que aí a JVM é específica para um determinado hardware. Então, se você tem uma JVM para o Windows, para PC, é diferente da JVM do Linux, que é diferente da JVM do Macintosh, que é diferente de uma JVM que vai rodar no seu telefone celular, tá? Mas existem JVMs hoje em dia para todos esses principais sistemas operacionais e hardware. Então, aqui tem uma JVM, no meu notebook tem uma JVM, tem até JVM para relógio, tá? Então, a JVM é específica para cada um desses sistemas, mas em cima da JVM aí é um código único, tá? Então, aqui tem um exemplo de uma JVM para um processador Intel que roda num PC, e aqui embaixo tem esse PC Operating System, né, que pode ser um Windows, ou um Linux, ou um macOS, e aqui tem um exemplo de um telefone celular que tem um sistema operacional que pode ser um Android, por exemplo, e daí você vai ter todas as bibliotecas Java aqui, e aqui essa parte amarela você tem a JVM em si, que vai ter um verificador de bytecode, para ver se o bytecode está no formato correto, depois vai ter um interpretador ali, que vai ver, vai conseguir interpretar os comandos, e pode ter algumas otimizações aqui. Essas otimizações são feitas por essa parte chamada de JIT Compiler, tá? E tem todo o gerenciamento de memória aqui, que quando você cria, instancia novos objetos, ele aloca a memória, ou quando você não precisa mais dos objetos, ele joga no lixo. Essa é a parte que se chama Garbage Collection, tá? E tem essa ideia de que, então, você escreve esse programa em Java e ele pode rodar em qualquer JVM, tá? Essa figura mostra um exemplo também que hoje em dia tem outras linguagens que você pode rodar, executar numa JVM, não só Java. A JVM nasceu para o Java, mas depois outras linguagens começaram a aproveitar a JVM, porque é um sistema muito robusto, muito eficiente. Então, por exemplo, se você escreve um programa em Python, tem um compilador Python que chama Jython, que na verdade ele gera bytecode Java que roda na JVM. Então, se você tem um programa em Python e compila com Jython, esse seu programa agora pode rodar em qualquer JVM, em qualquer sistema operacional, em qualquer computador que executa a JVM. Tá? Então, esse é o poder aí da JVM. E quando você está trabalhando com Java, você não precisa ficar se preocupando com os detalhes aqui. Mas quando você faz sistemas mais complexos ou quer fazer alguma coisa mais sofisticada, aí às vezes a gente precisa olhar para essa parte aqui mais de baixo, tá? Em particular, você não vai programar bytecode na mão, assim, quase nunca a gente vai escrever bytecode na mão, que é aquela linguagem de montagem, assembly,
de Java, né? A gente vai gerar o bytecode automaticamente a partir do código Java que a gente escreve. Se você tem algumas coisas muito avançadas, que, por exemplo, o próprio Eclipse faz isso, né? Porque o Eclipse em si é um software muito avançado, né? Que ele tem que manipular o próprio código de Java. Daí, como ele faz, ele tem umas bibliotecas que são manipuladores de bytecode. Então, talvez algum dia, depois que se avance bastante, se torne um programador bem experiente, que vai fazer algum projeto muito avançado, daí talvez você vai ter que mexer no bytecode, mas daí tem classes Java que são manipuladores de bytecode que nos ajudam a escrever, né, bytecode. Tá? Então, enfim, você provavelmente nunca vai programar em bytecode em si. Tá? Então, resumindo, as linguagens podem ser compiladas, elas podem ser interpretadas, mas hoje em dia a gente tem essas linguagens compiladas e interpretadas, e boas partes das linguagens mais recentes, desenvolvidas nos últimos anos, elas têm esse passo de compilação inicial e depois elas são interpretadas por uma máquina virtual, tipicamente. Tá bom? Então, por hoje, era isso.